Olá, sejam bem-vindos a mais um programa A Hora do Boi, transmitido aqui dos estúdios da revista A Granja durante a 46ª Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. No programa de hoje nós vamos entrevistar o advogado e pecuarista Luiz Felipe Barros, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Mas antes da nossa entrevista, nós conversamos primeiro com o pessoal da Scott Consultoria, nossos parceiros, que toda semana trazem informação e uma análise do mercado brasileiro de toda a cadeia da carne, transmitindo diretamente dos estúdios, né, da Scott Consultoria em Bebedouro, São Paulo. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje eu vou comentar a piora no poder de compra do pecuarista frente ao farelo de algodão 28% de proteína bruta no estado de São Paulo. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, nessa primeira quinzena de setembro, a tonelada do insumo foi negociada a R$ 1.232, um aumento de 0,1% no comparativo mensal e um recuo de 16% no comparativo anual. O Conab declarou que a colheita do algodão foi encerrada nessa primeira quinzena de setembro. Com isso, nós vamos ter aí uma oferta maior de algodão e, consequentemente, do farelo de algodão, o que pode vir a melhorar os preços para o pecuarista. Já para o mercado do boi gordo, na primeira quinzena de setembro, os preços recuaram aí 9% no comparativo mensal e ficou negociado em média a R$ 193. Entretanto, nessa segunda quinzena de setembro, o mercado do boi começou a reagir. Hoje, no dia 19 de setembro, o boi destinado ao mercado interno está sendo negociado a R$ 215 a arroba, o boi China a R$ 220, preços brutos e a prazos, com ágio de R$ 5. Essa recuperação, esse aumento se deve ao melhor escoamento de carne, tanto para o mercado interno quanto o externo. Segundo o levantamento mais atual que nós temos, hoje a média diária de exportação de carne bovina in natura está em 11,9 mil toneladas diário, um aumento num volume aí bastante representativo que tem ajudado nesses ajustes positivos do preço da arroba, além de uma diminuição na oferta de gado terminado para o abate. A expectativa no curto prazo é de uma melhora nos preços do farelo de algodão para o pecuarista, sofrendo essa pressão baixista em decorrência da alta oferta do algodão com o final da colheita, e para o mercado do boi gordo, uma resposta melhor agora nos próximos meses, principalmente no final do ano, onde a demanda por carne bovina costuma ser maior. O que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso, até o próximo vídeo. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, conforme eu tinha anunciado no início do nosso programa, eu estou aqui com um advogado e pecuarista, ele faz questão de identificar essa profissão, o advogado Luiz Felipe Barros, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Luiz Felipe, seja muito bem-vindo ao programa A Hora do Boi. Obrigado, Zé. É uma satisfação, uma grande honra participar com vocês da Hora do Boi, com os teus ouvintes e com os teus telespectadores. Obrigado. Bom, talvez a primeira característica, de ter convidado o Luiz Felipe iniciou talvez já quase, por incrível que pareça, já faz mais de um ano, quando o Instituto Desenvolve Pecuária promoveu o primeiro fórum da cadeia da carne. Isso já foi em julho de 2022, né? E de lá para cá, muita coisa. O Instituto ele vem tomando volume, mas o que mais me impressionou, e eu participei daquela reunião, foi que pela primeira vez, talvez eu possa estar enganado, e espero até estar enganado, pela primeira vez se conseguiu reunir todos os elos da cadeia da carne, desde o supermercado, que era o pessoal que nunca aparecia nessas discussões sobre o preço da carne, sobre o mercado, né?
o pessoal da AGAS, da Associação de Supermercados, compareceu àquela reunião e que foi até bastante surpreendente. Qual é o início da história do Instituto Desenvolve Pecuária? Bem, nós surgimos lá em plena pandemia, já nos rescaldos da pandemia, em 2021, através de um grupo de WhatsApp que foi criado para troca de informações. E essas trocas de informações elas foram tão consistentes, elas geraram tanto resultado financeiro, porque além de terem pecuaristas de vários lugares do estado trocando informações em relação ao preço de boi, reposição, boi gordo, também tínhamos consultores e professores universitários, que muitas vezes daquelas informações eles acabam fazendo a lapidação. Então, aquilo trouxe uma vantagem para quem estava no grupo, que muitos que saíram quiseram voltar na sequência. Quando vem a retirada da vacina da febre aftosa, o pessoal disse, olha, nós não somos favoráveis, a maioria do grupo não era favorável a isso, vamos fazer uma carta, vamos fazer um ofício. Mas quem éramos nós para fazer um ofício? Um grupo de WhatsApp não tem representatividade, não tem CNPJ. E aí, a partir dali, começamos a pensar, pô, se a gente já está organizado com mais de 200 pessoas, com pessoas técnicas e com professores universitários, além de pessoas práticas, que são os pecuaristas, unidos e organizados num grupo de WhatsApp, não tem por que não darmos o segundo passo, que é institucionalizarmos isso. Por qual motivo? Para poder pleitear, para poder ver além do que está acontecendo, porque o pecuarista sempre foi muito dentro da porteira e muito pouco fora da porteira. Então, criamos a instituição em maio de 2021 e a partir dali começamos a trabalhar e ter uma visão um pouco diferente da pecuária do estado. Enquanto 90% dos pecuaristas vai bater nos frigoríficos por conta do preço, nós começamos a entender que o problema estava na cadeia. E aí se cria o primeiro fórum da cadeia produtiva da carne, trazendo os frigoríficos e trazendo o varejo através da AGAS, para entender qual era a dor de cada elo da cadeia e onde é que existia a conjunção de vontades para que a gente pudesse evoluir. Quando a gente senta, a primeira palavra do Sicader, dos sindicatos frigoríficos, foi isso: que bom que sentamos juntos para conversar. Foi o primeiro fato notável daquele encontro, né? Na época, o presidente Ronei Lauxin, ele manifestou, olha, nós queríamos isso há muito tempo, mas existia um grau de animosidade, um ciclo vicioso de reclamação que não possibilitava isso. E também uma certa ausência de uma instituição que puxasse isso. Faltava um catalisador. Exato, não estou dizendo que não faltavam instituições, faltava uma instituição que, peraí, vamos, né, dentro do nosso cenário aqui, vamos juntar as partes, vamos entender o que cada um pode contribuir, porque já em 2021 a gente começava uma queda no preço da commodity da carne. E a gente enxergou isso. Né? Nós já sabíamos que ia chegar aqui. Isso ia acontecer. Então nós juntamos as partes, conseguimos ver que o varejo não era sensível. Lá ficou muito claro que o varejo não era sensível à cadeia da carne, que eles queriam era uma carne barata, independente se vem do Rio Grande do Sul ou de fora. Ao contrário, os frigoríficos estavam de olho nessa situação e eles estavam preocupados com isso. E aí deixamos à parte as nossas questões com o frigorífico, de terem padronização ou cartelização de preços, deixamos à parte a questão do toalete, porque nesse momento os pecuaristas têm que entender uma coisa: uma indústria forte gera uma pecuária forte. Sem indústria eu não tenho para quem vender. É o ponto principal. Uma indústria fraca gera calote. Uma indústria fraca gera falta de liquidez. Então, antes de brigar por picuinhas e que efetivamente nos prejudicam e que a gente tem que evoluir, nós temos que pensar, além disso, que sem os frigoríficos nós não temos para quem vender. É bem pior o cenário que se avizinha. E a cadeia toda construída, se tu começa a olhar, sem os frigoríficos não temos para quem vender e produzir. Sem nós, os frigoríficos não têm como sobreviver. E sem o varejo, os frigoríficos e nós não temos como sobreviver. No entanto, o varejo sobrevive sem a pecuária e sem os frigoríficos do Rio Grande do Sul. Mas dá para a gente notar que realmente esta é uma verdadeira cadeia com vários elos, mas que não está, né? E principalmente um desses elos não estava conectado, estava desengatado, vamos dizer, o que prejudicava todo o resto dessa cadeia. E passado um ano, quando a gente chega no segundo fórum da carne, esse elo que estava desengatado, ele sumiu.
O varejo sumiu, porque o varejo hoje ele traz 55%, eu vou repetir o número, 55% da carne consumida pelos gaúchos é carne proveniente do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Pará, e de São Paulo e Minas Gerais. A cara preta, que tanto divulgam como uma carne de qualidade, é uma carne mineira, não é uma carne gaúcha. Então, essa importação de 55% do que é consumido pelo Rio Grande do Sul gera um desarranjo tão grande na cadeia que hoje a gente está vendo a questão dos preços. Não é só uma questão de ciclo de pecuária. Se eu tenho 55% dos gaúchos consumindo carne de fora, significa que os frigoríficos deixaram de abater esses 55% para abastecer o mercado interno. Se os frigoríficos deixaram de abater esses 55%, significa que eles estão no campo, esses 55%. E isso mostra por que o nosso preço ele desabou de uma forma que historicamente não encontramos um exemplo. Ilustrativamente, a maior queda de forma robusta e acelerada foi esse ano. Muito rápida, né? Porque tem muito gado nos campos do Rio Grande do Sul. Primeiro, por dois motivos. Conta do ciclo da pecuária, retenção de fêmeas, que aconteceu a partir de 2020, mas também porque não tem para quem vender, porque os frigoríficos não têm onde descartar essa carne, a carne está vindo lá de fora. Então, fica o recado ao varejo, que é certo, os consumidores querem carne barata, talvez a gente não consiga fornecer uma carne barata, nós fornecemos uma carne de boa qualidade, com um preço um pouco maior. Só que consumidores, vocês têm que saber que se continuar dessa forma, logo, daqui uns 2, 3 anos, nós não vamos ter mais pecuária no Rio Grande do Sul. E aí a gente vai ficar refém da carne do Centro-Oeste, que não tem a mesma qualidade que a nossa e vai ditar o preço que quiser. Porque quando não tiver mais pecuária aqui no estado do Rio Grande do Sul, eles podem cobrar R$100 pelo quilo da agulha. E nós vamos ter que pagar para comer. Então, cuidado. Mas, sem dúvida, esse dado de 55% de toda a carne que o gaúcho está comendo, né, esse valor, 55%, realmente é impressionante. Agora, é aquela história, né, Luiz Felipe? Tem que se saber, e principalmente o varejo deveria saber, que existem consumidores para vários tipos de carne. Né? Como eu costumo dizer, eu acho que a carne do Rio Grande do Sul, talvez seja até um pouco de bairrismo nosso, mas deveria ser vendida, apresentada ao mercado como uma carne de boutique. Porque, sem dúvida nenhuma, né, pode pesquisar, fazer é uma carne diferenciada, então, de marmoreio, enfim. Claro, a carne do Centro-Oeste ela vem evoluindo na sua qualidade, no seu marmoreio, mas ainda não chegou ao ponto, né, vamos dizer, para cair no gosto do gaúcho, vamos dizer assim. Mas, né, e aí que começa a ficar estranho, quer dizer, será que o gaúcho está se acostumando a comer essa carne mais barata? Mas e o cara que tem poder aquisitivo e que faz questão de, sei lá, ele quer comer carne de wagyu? Para dar um exemplo, né, ele vai encontrar, ele ainda claro, encontra isso no mercado, mas a preços que não cada vez maiores. Então, enquanto que essa carne que tem lá de cima a preços competitivos não, baratos, como todo mundo viu, que é para as outras classes, vamos dizer assim, para consumirem também. Uma parte da sociedade do Rio Grande do Sul ela vai consumir a carne barata por falta de poder aquisitivo e a gente enfrenta uma represa. A demanda está represada, ou seja, não tem consumo, né? Um dos piores consumos em 17 anos, segundo uma pesquisa do Banco Itaú. Mas também enfrenta existe outra parcela da população que vai comprar e existe uma parcela da população, e eu divido em 3, que não sabe que está comendo uma carne no Mato Grosso. Tá? Então, para tu saber que tu está comendo carne de fora, ou tu tá nesse mundo que nós vivemos, ou alguém tem que chegar e dizer, tchê, olha atrás da embalagem, que é o único lugar que vai te dizer se a carne é de fora ou não. Então, quarta-feira, aqui no Expo Inter, dia 28 de agosto, vamos fazer o lançamento do nosso programa de conscientização do consumidor, com gestores de tráfego da internet, apostando em Reels, apostando em TikTok, falando para a juventude que, ok, livre-arbítrio, tu come a carne que tu quiser, mas saiba que tu está comendo carne. E isso foi despertado a partir de um exemplo muito claro, e que depois foi estressado, a gente começou a perguntar para as pessoas, tu sabe que tal marca é de fora?
Não sabia. As pessoas não sabem. Uma grande parte da população do Rio Grande do Sul não sabe. Foi a partir do meu irmão, comeu uma carne, um churrasco na casa do meu irmão, tinha um entrecô de fora. Eu digo, tu sabe que isso aqui é do Mato Grosso, tia? Tu tá comprando carne do Mato Grosso? Eu não tenho nem ideia disso, como é que eu sei? Daí, olha atrás. Então, aquilo me despertou assim, eu digo, tia, mas então, se ele não sabe, que é um cara que também vive pecuária, muito Sim. menos o pessoal de fora. Não, mas eu tenho um exemplo pessoal disso, né? Eu sou consumidor, não sou lá um grande comprador de carne, né? Mas, evidente, sou um carnívoro. E eu estava num supermercado, sábado de tarde, né? Um desses mercados dessas grandes redes, e fazendo exatamente o que tu apregou. Eu pegava o entrecô, vira de onde é que é, qual é o estado que vem. E chegou uma senhora e me perguntou, o que tu está fazendo? Não, eu estou vendo de onde é que veio essa carne. Ah, ficou assim impressionado. Eu disse, não, tem muita carne que vem lá do norte do país, viajou 3.000, 4.000, 5.000 quilômetros para ser abatido aqui ou para ser distribuído aqui no Rio Grande do Sul. A senhora ficou extremamente impressionada. Bom, seguindo, né, a questão da comunicação, né, é o que as pessoas dizem, quer dizer, não adianta, eu sei que eu tenho, que eu produzo um gado de excelente qualidade, raça britânica, marmoreio X, Y, mas eu que sei, tu que sabe, mas o comprador, ele não está lá muito interessado, ele não muitas vezes não sabe o que está comprando, né? Tu sabe que isso é uma provocação que eu faço, né? Porque a gente fala que a nossa raça é britânica, que tem mais sabor, que tem marmoreio, que os nossos animais são castrados, que conferem o maior até aroma. Sim. E isso nada é explorado na embalagem do produto, né? Então, eu fico imaginando o que adianta eu, pecuarista, e a minha patota saber de tudo isso se o consumidor não é comunicado. Por que não tem na embalagem da carne, esse animal foi criado a pasto, tem mais sabor, menos maciez, esse animal foi criado em confinamento, é uma raça britânica, ela tem quais as características da raça britânica em relação àquela carne? Não é comunicado. Hoje são explorados marca, apenas a marca, as características daquela carne que está ali dentro, que efetivamente era o que o consumidor ia buscar, não é colocado, mas por que não é explorado? Por que não é explorado? Para quem quer consumir sustentabilidade, esse animal vem do bioma pampa, o bioma pampa admite a integração com a pecuária, o bioma pampa é tão necessário para a pecuária que a área de reserva legal ela não pode ser fechada, ela tem que ser conjugada junto com os animais para ter o pastejo, para não desvirtuar o bioma, porque senão fica aquela estirca que tem na beira da estrada e isso não é o bioma pampa. Por que isso não é comunicado? Mas essa é a pergunta, né, que eu tenho feito para vários entrevistados. E eu tive uma entrevistada, uma zootecnista de São Paulo, que esteve aqui, eu a conheci num encontro do Nesp, e a convidei para uma entrevista, acho que uns 2 meses atrás. E ela fez uma constatação que me chocou, né? Nós produzimos a carne de qualidade, coisa e tal, mas a pessoa que compra e que não conhece, ela quer saber se dá para fazer no air fryer. Essa afirmação dela meio que, né, dá uma balançada. E realmente, tu comunica que ele é... Muita gente não sabe o que é o bioma pampa. Eu digo do urbano, né, que é uma falha que eu vejo que o segmento pecuária, né, não está comunicando com o segmento urbano. E talvez esse seja o grande gap que talvez o Instituto de Desenvolvimento Pecuária seja a ferramenta ideal, né, para fazer essa comunicação. Olha aqui, ó, essa carne aqui, ela dá para fazer no air fryer, isso aqui é para fazer guisado, isso aqui é para fazer na panela. Eu vejo que isso tem que ser melhor divulgado, melhor informado. É interessante essa colocação dela, e aí nós retornamos à questão da embalagem. Por que não está escrito na embalagem lá que essa carne é para air fry, essa carne é uma carne de panela para fazer um estrogonofe? Isso compete aos frigoríficos. E eu, como pecuarista, eu digo para vocês, nós temos que ter o produto. Nós temos que ter um animal de excelente qualidade, nós temos que preservar as nossas nascentes, nós temos que respeitar a legislação ambiental, trabalhista, mas compete ao frigorífico destacar essa carne. E o dia que os frigoríficos deram estalo neles e eles começarem a entender que, ao botar as características, explicar o que é um bioma, colocar que aquela carne, para que ela serve, olha, uma agulha pode ser feita um picadinho, né? Uma picanha, um bife,
né, um colchão de dentro, um bife, né, pode ir no air fryer, pode ir no forno, como tem dos produtos congelados. Mas isso compete aos frigoríficos. Eu te E diria os frigoríficos mais, não fazem. eu E a te gente não diria mais, consegue eu acho entender que por quê. seria, desculpe estar cortando o teu, Não, né, que interrompendo o isso. teu raciocínio, mas eu acho que não só os frigoríficos, como a própria cadeia do varejo deveria dar, porque até facilita, né, o comprador a escolher o seu produto. Tá? Ontem na jornada que tinha da Angus aqui, surgiu por meio de um palestrante que é proprietário do frigorífico, a questão de que a rede varejista ela não quer essa diferenciação. Ela quer a luta por preço e que lutem pelas marcas, e o que importa é ela ter uma carne, né? Eu estar expondo uma carne de qualidade ou uma carne barata. Eles não estão muito preocupados em relação a comunicar aquilo para o consumidor. Por isso que eu só enxergo uma solução para o Rio Grande do Sul, que é a criação de um órgão que pense a pecuária do Rio Grande do Sul 24 horas por dia, que possa ir lá na Europa, possa ir lá na Ásia, comunicar tudo isso que nós falamos aqui, comunicar, porque se a gente não consegue colocar na embalagem, vamos vender para fora. Vamos tirar a nossa carne e levar para um mercado que pague mais por ela. Agora, o dia que os frigoríficos se derem conta de que se eles colocarem simples informações na embalagem e cobrarem um pouquinho mais o consumidor vai levar, ao invés daquela embalagem que não diz nada para ele, a gente dá um grande salto e a carne gaúcha começa a criar valor. Né? E aqui nós temos um exemplo da Apropampa, que é um selo, sabe, que tem todos os requisitos que é um selo da carne gaúcha, não é um selo de uma associação, não é um selo nada. E que poderia estar em várias etiquetas, em várias embalagens daquela carne que é produzida ali, que já traria essas qualidades e não é usado. A Agropampa é praticamente um DOC, né, uma denominação de origem controlada. Exato. Mas quem é que conhece? Quem é que sabe? Eu sei, tu sabe, o produtor, um pedaço reduzido vamos dizer, de dentro da porteira, o que vai até o frigorífico, né, conhece a Agropampa e que faz um trabalho excelente, assim como, enfim, tem outras associações, né, poucas ainda eu vejo, mas que fazem esse trabalho. E esse da Agropampa eu sei porque, né, pega exatamente aquela região da fronteira, mas eu não vejo a comunicação, né? O urbano não conhece a Agropampa, deveria, que sabe que a Agropampa tem todo um padrão de qualidade, de produção, algumas exigências da raça, terminação, acabamento, mas eu volto a frisar, então está faltando comunicação, né? Porque o próprio, vai chegar, que eu espero que esse dia chegue lá, né, cara? O próprio consumidor vai querer chegar no varejo, no seu supermercado, e dizer, tá, mas e cadê a carne eu quero carne do Rio Grande do Sul, eu quero carne da Apropampa, eu quero carne... Ele vai ter que conhecer isso aí. Talvez seja o trabalho mais difícil. Não sei, o que tu acha? A gente vai e volta sempre na questão de comunicar as nossas qualidades. Então, se tu perguntar para qualquer pecuarista, ele vai encher a mão de qualidade da carne gaúcha. Se tu perguntar para qualquer especialista, ele vai encher, ele vai dizer, olha, a carne gaúcha não é uma carne commodity, ela não tem que disputar espaço de valor, ela tem uma qualidade fora do comum. Mas, enquanto isso não for comunicado ao consumidor, veja bem, se hoje eu colocar o selo Apropampa, ele não diz nada para o consumidor. Exatamente. Agora, se ele trouxer todas as informações, olha, isso aqui é um selo de origem de animais dessa característica, criado numa região do Pampa, que respeita as nascentes, que respeita a área de proteção ambiental. Pô, aí o consumidor está olhando e vai pagar mais por isso. Ele vai pagar mais por isso. Sim. Ele vai olhar uma carne lá do Pará e vai dizer, tia, eu não quero isso aqui. Porque o aroma é pior. E outro trabalho que tem que ser feito, Zé, e que tem que ficar muito claro, é copiar a cadeia do vinho. O vinho da Serra, 15, 20 anos atrás, era um vinho de sagu. E hoje são vinhos maravilhosos, excelentes. Foram estressados em concursos. Tipo, a gente faz concurso da carne, a carne gaúcha é boa. Tá, mas qual é as premiações que a carne gaúcha tem? Até agora nenhuma. Exames químicos, assim, vamos usar exame químico, vamos provar que a nossa carne tem, por ser criado dentro de um bioma diferenciado, ela tem questões diferenciadas. Um exemplo disso é o ômega 3. Tem muito mais na carne criada no bioma Pampa. Então, o consumidor, sabendo disso, ele vai dizer assim, tia, eu vou pagar mais 10, 20 reais nisso aqui. Agora, enquanto o consumidor chegar lá e tá a marca X, e ele olhar, tia,
R$30 essa aqui e R$100 aquela lá, sem nenhuma diferenciação, a não ser o nome, que é o nome da marca, o cara vai dar mais barata. Agora, me interessa saber por que os frigoríficos, né? Se os frigoríficos vocês estão me ouvindo, vocês têm o meu contato, me respondam. Por que vocês não usam isso para ganhar dinheiro? Qual o problema em relação a isso? Tu poderia ter, assim como o vinho tem vários tipos de uva, assim como o vinho tem várias marcas, vocês poderiam fazer isso aí. Esse teu exemplo é fantástico. Ter não só as safras, como as uvas, né? São novilho, é vaca, é boi, é terneiro. Por que não se tem essa diferenciação e se ganha dinheiro com isso? E por que vocês não fazem concurso de carne? E assim como tem sommelier de vinho, por que não tem, que nem na Argentina, os degustadores de carne para poderem ser formadores de opinião? Nós precisamos de formador de opinião, porque metade do pessoal que toma um vinho e paga caro por um vinho não tem paladar para dizer que aquele vinho é maravilhoso ou não. Ele toma porque um degustador, um formador de opinião tomou e disse que o vinho é maravilhoso. Então, cadê os nossos formadores de opinião na carne, para provar a carne de tal frigorífico e dizer, tchê, olha essa carne, o sabor dela, o aroma. Cadê? Onde é que estão? Tu conhece, talvez eu conheço também, 2 ou 3 são conhecidíssimos aqui no ambiente Expo Inter, vamos dizer assim, mas que eles são conhecidos aqui nesse ambiente, né? Eles não chegam ao consumidor final. Mas deixa eu te fazer a pergunta talvez mais complicada. No que o Instituto Desenvolve Pecuária, dentro das suas competências, dos seus objetivos, né, vem fazendo para mudar um pouco essa situação toda que, né, a gente tem grandes ideias, mas às vezes precisa de uma entidade como que eu acho que talvez seja a grande resposta, o que o mercado, esses elos da cadeia todos estejam precisando, que seria, né, uma instituição como o Instituto de Desenvolvimento Pecuário, como catalisador disso aí, e tentar organizar a comunicação. Né? Nós temos horror de reclamação, né? Horror, assim, quando ligam, estão reclamando e o pecuarista reclama. Quem é que levanta da cadeira e toma uma atitude proativa? Então, nós somos propositivos. Tem um problema. Qual a proposição? O problema a gente já sabe. Qual a proposição que nós vamos fazer? Então, nós temos um problema. A solução é descomoditizar a carne gaúcha. Como fazer? A questão é como fazer. Então, tu vai em todos os eventos dizem a mesma coisa. Não precisa ser um Sherlock Holmes. Hoje, se eu for num evento sobre carne, vão dizer que a gente tem que tirar a carne do Rio Grande do Sul. Mas quem vai fazer? Então, a nossa proposição, o papel do Instituto de Desenvolvimento Pecuário hoje é provocar a solução. Uma instituição sem fins lucrativos, onde a direção trabalha de graça e que cobra R$50 de mensalidade do associado, não vai fazer nada, não tem dinheiro para fazer. Por falta de condições, agora nós temos que provocar a solução. E a solução do Estado do Rio Grande do Sul, da pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, para não virar banco genético, porque nós vamos virar banco genético, nós vamos só fornecer embriões e sêmen de alta qualidade para que os outros produzam, porque a lavoura vem avançando e basta tu olhar a BR-290 e tu já consegue sentir isso. É criar uma entidade que pense a carne do Rio Grande do Sul, que promova a carne do Rio Grande do Sul, que leve a carne do Rio Grande do Sul a fronteiras fora do Brasil e que mostre que a carne do Rio Grande do Sul é idêntica do Uruguai e da Argentina e que não tem nada a ver com aqueles biomas lá de cima onde pesa questões de desmatamento ilegais e que são combatidos, a gente não tem problema com isso, mas pesa. Sobre a questão de emissão de crédito de carbono, o nosso balanço é zero, está comprovado pela Embrapa agora, pouco saiu o estudo. Então, nós precisamos, o Instituto, o que ele vem fazendo, e aqui na Expo Inter vai ser o momento, temos de criar o Instituto da Carne do Rio Grande do Sul, onde remunere bem os diretores operacionais, que seja desvinculado do governo, porque o governo não pode ditar quem está lá dentro ou não, ele é uma entidade privada com metas, e as metas, se não forem cumpridas, ela tem que girar a direção para que a gente consiga agir. Porque se ficar esperando os pecuaristas, o pecuarista não tem como comunicar lá na ponta. O pecuarista tem que ter o produto para o frigorífico comunicar. O frigorífico não comunica. E o varejo está lavando as mãos dele. Eu estou vendendo carne, se é barato ou cara, pouco importa. Ou não, eu estou conseguindo vender. Então, assim, se a gente não consegue vender internamente, ok, livre-arbítrio das pessoas. Vamos vender fora. Esses dias eu estava fazendo uma reunião com a Embaixada da França
E contei do nosso bioma, das características, das qualidades. Nossa, Luiz, eu não sabia disso. Nós não sabíamos. Vamos fazer uma missão francesa para conhecer a pecuária do Rio Grande do Sul. Quantos franceses pagariam sabendo que nossa emissão de carbono no balanço é zero? Quanto eles pagariam sabendo que nós preservamos o nosso bioma? Quanto eles pagariam sabendo que eles estão consumindo um animal a pasto no sabor lá em cima? Sabor, 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 mais. Pagariam muito bem por isso. Então, o que nós precisamos hoje fazer é ter uma entidade que faça essa promoção. Porque todos os eventos dizem a mesma coisa e ninguém consegue responder. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Fica o grande ponto de interrogação, Andy. Luiz Felipe, eu agradeço demais a tua participação, as tuas análises. Eu acho que vem um gritedo pela frente aí, né? Virão algumas manifestações. Mais uma vez eu agradeço a tua participação, né? Espero que a gente possa em outros momentos conversar mais e até aprofundar alguns assuntos, e deixa aí um espaço para as tuas considerações finais. Eu queria conclamar os pecuaristas a pensarem mais em união e integração para que a gente consiga chegar em algum lugar. São nas crises que a gente encontra as soluções. Se não houvesse a crise, talvez a gente nem estivesse falando em Instituto Desenvolve Pecuária e muito menos numa instituição que pense a carne. Mas isso é necessário para a sustentabilidade da cadeia, e nem a sustentabilidade como perenidade da cadeia. Essa luta não é do Instituto, essa luta é de todos nós. Pressão, lobby, marketing, elas são as situações que podem mudar uma situação que está posta e dada, que é a crise da pecuária do Rio Grande do Sul. Eu conto com todos os pecuaristas, agradeço, Zé, o teu espaço, porque tu é um canhão de comunicação e a gente consegue chegar a mais pessoas através do teu programa, e fico sempre à disposição quando for necessário para a gente falar em pecuária. Somos apaixonados pela pecuária do Rio Grande do Sul e vamos sempre tentar medidas propositivas. Muito obrigado. Esse foi Luiz Felipe Barros, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Sempre lembrando, se gostou do nosso programa, deixa o like, ative o sininho lá para se cadastrar na nossa rede e receber informações qualificadas toda semana. Aqui, durante a 46ª Expo Inter, no Parque de Exposições do Brasil, em Esteio, mais uma apresentação do programa A Hora do Boi, que volta na próxima semana. Até lá!